bom dia, viajantes aventureiros! Estamos aqui em mais uma jornada nessa linda costa do Pacífico, aqui em Oregon. Estamos ficando aqui 2 semanas. Cheguei aqui ontem, já coloquei o Little Max 4 aqui. É um lugar legal porque tem toda a estrutura, água, energia, esgoto. E daí também você pode brincar aí de... você pode brincar de caiaque se você tiver um. Se você parar no lugar errado, o que acontece? Essa época do ano, o tempo aqui infelizmente é assim. Tem os dias bons, tem os dias ruins, mas que espero que nessas 2 semanas a gente dá para dar uma olhada, né? As 2 semanas, mais ou menos como vai estar o tempo. Então vai estar uma metade boa, uma metade ruim. Mas daí a gente aproveita do jeito que pode. Então esse lugar aqui é um dos prediletos aqui do pessoal que acampa e vive tempo integral nesse sistema, porque tem água, esgoto e energia. Fica perto da cidade, tem todas as amenidades, tem mais pra frente tem o Costco, aquelas lojas grandes, né, se precisar de alguma coisa. E tem mais ou menos uns 3 quarteirões daqui já é a praia, mas não tem um tempinho legal para aproveitar muito, né? Se a tua intenção é ficar na praia para aproveitar a praia. Eu já fui ontem, já pesquisei tudo que tem que fazer nessas 2 semanas. Se o tempo estiver ruim, quando chegar no 12º dia, por aí eu vou embora. Isso que é a vantagem de fazer parte desse clube aqui, porque você pode sair a hora que quiser, né? Não precisa ficar comprometido com as 2 semanas. E daí tem o Elks, que é aquele clube que eu expliquei para vocês nos últimos vídeos. Então eu posso ir lá no Elks, hoje vai ter karaokê. Tem o clube lá dos velhinhos, já vi como é que o horário da refeição, tudo mais. Tem biblioteca com alguns eventos. Ou seja, quando você está acampando nessa região ou você vive tempo integral nesse sistema e você quer fazer alguma coisa para não ficar preso dentro do trailer o dia inteiro, sempre você acha alguma coisa. Todas as cidades têm esse... Pessoal que gosta das dicas, precisando de água, aqui você acha água em tudo quanto é lugar de graça. Centro de convenções, um dos lugares onde você acha água. Então quando você vai numa cidade, uma coisa bacana para fazer é sempre ver os eventos que está acontecendo na cidade naquele dia ou durante a semana. Daí você pode planejar melhor, porque pode estar acontecendo alguma coisa muito interessante que, se você está passando pela cidade, vai ficar lá 1 dia, 2 dias pernoitando no Walmart, ou seja lá onde for, você pode aproveitar essa cidade pequena que seja para participar e presenciar um evento que você não veria em outras oportunidades. E hoje está tendo um aqui. Se eu não visse o calendário da cidade, o que estaria acontecendo, eu perderia esse grande evento. Daí você fala, pô, mas que palhaçada. Mas é uma palhaçada que eu nunca vi antes, entendeu? Então por isso que vale a pena. O que vai acontecer? Eles vão soltar um... Putz, como é que fala pumpkin em inglês? Esqueci. Uma abóbora. Acabou o Halloween, né? Então é uma época que cultiva muita abóbora. E daí o que vai fazer com a abóbora? Um monte de coisa. Uma delas é soltar ela desse guincho aqui, para explodir ele na piscina. Então vamos assistir esse super evento. Sei lá, acho que estão dando alguma coisa aqui. Não sei o que estão fazendo na fila. Mas olha o tamanho. Olha o tamanho dessa abóbora. Meu Deus do céu. Como é que conseguem cultivar um negócio desse tamanho? Depois eu entro na fila para ver se estão dando alguma coisa de graça. Agora eu já entendi para que... Eu vi um lugar falando negócio de patinho, de ursinho, ou de beaver, né? E agora eu entendi. O rapaz ali explicou. Isso aqui você coloca a sua aposta em qual dos patinhos ou qual dos beavers vai pular mais longe. Eles vão colocar tudo dentro aqui da abóbora. Na hora que cair, explodir, o que cair mais longe vai ganhar $400, meu. Pena que a fila tá longa aqui, mas acho que tem que dar $1, se ela tem que pagar alguma coisa. Né? Não sei se vai dar tempo, mas eu vou entrar na fila. É, meio carinho, né? 5 doletas já era um almoço pra mim lá na casa dos velhinhos. Mas faz parte da experiência. Então vocês devem saber por que compra o beaver ou por que compra o ducks. O patinho ou o... Putz, esqueci o outro lá. Ou seja, um é o símbolo da Universidade de Oregon e outro é o símbolo da Oregon State University. Por isso que tem o beaver e os ducks. Estão lá já erguendo lá
Então eles colocaram todos os patinhos e os beavers ali dentro da piscina. Então da hora que soltar, obviamente, o cara veio aqui e falou para tomar cuidado que vai poder voar pedaço aí de abóbora para tudo quanto é canto, e os patinhos também. Então para tomar cuidado aí, não vai levar um pedaço de abóbora na cara aí. A mulher veio aqui avisar de novo, para não pegar o patinho se voar para fora dessa faixa de contenção aqui, porque pode ser o ganhador. Então o que cair mais longe é o que ganha. Pode ser um. E atenção, uma apreensão aqui. O que vai acontecer com a abóbora? Que barato! A felicidade do rapaz aqui. Agora vai ter que ver qual patinho e qual beaver que foi mais longe. Espero que seja o meu. Ganhar 400 pau ia ser muito bom. Agora tem os medidores oficiais. Os medidores oficiais. O cara está interessado no tamanho da semente da semente da abóbora. Nossa, mas você vê a espessura da parede da abóbora, é uma coisa inacreditável, meu. Dá quase um pé ali. Uau! Mas é isso que a gente faz. Procura os eventos, por mais insignificante que pareça ser, né? Vem cá, aproveita, vê um eventozinho aqui, outro ali, aproveita, assim o dia passa e você aproveita aí, conhece um pouco da cultura americana, do dia a dia e as coisas aqui, aí. O massacre dos beavers, dos patinhos. Não sei como é que vão ver qual que vai ser o ganhador, mas eu sei que eu deixei o telefone lá. Olha o tamanho, a espessura da parede dessa abóbora. Olha que coisa inacreditável. E tá aí o resto da abóbora que sobrou. Ai, meu Deus do céu, cada uma aqui. Americano, né? Eles arruma tempo, arruma paciência e são criativos, né? O que mais iriam inventar? E bem na hora da chuva. Então vamos embora. E aí, bom dia, bom domingo aí, aventureiros. Estamos aqui na praia de Seaside, em Oregon, aproveitando aqui o segundo dia. O tempo está como está, não está chovendo, então tá bom. Choveu à noite e vamos nos aventurar entrando na areia. Vamos ver se a gente fica preso aí. Mas quando chove assim uns dias antes, né? Choveu durante a noite, daí o solo fica mais fixo, então tem menos chance de ficar entalado aí. Daí sempre tem as precauções, coisas que pode, que não pode. Mas já dá pra ver daqui que o chão tá bem batidinho aí. E já tem uns SUVs ali, então acho que tá seguro. Esse é o maior trecho navegável que tem aqui na praia de Oregon. São 362 milhas, do norte ao sul, do sul ao norte. Acho que são 26 ou 28 cidades que temos aí para explorar. E esse é o único trecho que é navegável. Tem um pedacinho de um trecho que fica perto de uma cidade que chama Lincoln City. Tem mais outro trecho pequenininho, mas essa aqui é a mais longa área onde você pode transitar com o carro. O mar está agitado. A gente é tão pequeno perante esse grande oceano. Pois é, essa época do ano é assim, um deserto. E hoje é domingo, era para ter mais gente, né? Mas veio esporadicamente um aqui, outro ali. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se dá para sair sem encalhar. Aparentemente tá bom. Então vamos embora.
que aconteceu esse fim de semana, hoje mudou o horário, né? Então tem que diminuir 1 hora. Então o que vai acontecer? Agora vai chegar quase perto aí das 4 horas da tarde, 4h30 por aí, já vai começar a ficar escuro. Aí vai ficar chato. Você acorda à tarde, daí almoça, daí fala, vou passear, daí já tá na hora de ir embora do passeio. Essa parte mais chata que tem do ano aqui na costa. Em Oregon no geral, né? Um youtuber aí. John talks a lot. Bom dia! Viajantes, aventureiros, beleza? O que vai acontecer hoje? Hoje é terça-feira já. Eu perdi o vizinho que estava se afogando aqui. Ele mudou de lugar ou ele foi embora. Mas essa é a dica. Se você vê úmido o chão, não pare, porque a água não está sendo absorvida e daí vai encher e vai virar um lago aqui. Então essa aqui é a dica do dia. E então hoje, dia de semana, tô vendo ali o calendário ali da Casa dos Velhinhos, ou do Centro dos Velhinhos, e vai ter almoço e depois à tarde vai ter cinema. Então vou lá aproveitar o começo da tarde e já que não vai chover, depois fazer uma caminhada pela cidade. Então vai lá, vamos lá almoçar com os velhinhos. Então, conforme eu expliquei em alguns vídeos anteriores, esse centro de idosos existe praticamente em todas as cidades americanas, em níveis, tamanhos diferentes, porque eles têm que ter um centro para entretenimento, porque o que você vai fazer quando você chega à terceira idade, se não tem algum lugar, algum centro para você se encontrar com os amigos e viver o dia a dia para a cabeça ficar boa, né? Então aqui em Seaside, não é uma cidade grande, e tem esse centro aqui. Então ele é aberto praticamente para todo mundo acima dos 60, mas também algumas atividades você pode ir participar, mesmo você tendo menos idade. Eu vou até perguntar aqui de novo, porque eu sei que às vezes funciona um pouco diferente um do outro. O único problema aqui agora é que o almoço é 11 horas da manhã. Bom, hoje eu acordei cedo, né? Tô com um pouquinho de fome. Já vi o cardápio, então vai ser interessante. Então tem as mesas. O serviço é voluntário. Tem outro lugar que eu fui, onde que a refeição era um dia delas, um dia da semana tinha refeição gourmet feito pelo pessoal daqui. E esse daqui vem pelo um programa que chama Meals on Wheels, que é feito para residentes ou para pessoas que moram na região e também andarilhos como eu. Daí ali eles pedem uma doação de $3. Então você escolhe uma mesa, senta e daí eles te servem como se fosse um restaurante. E às vezes eles têm comidinha que eles dão de graça. Como por exemplo o que tem aqui hoje. Yum, yum! Pois a barriguinha cheia. Como eu falei para vocês, aqui eles oferecem as refeições. Então tinha só uma mesa cheia, não tinha muita gente hoje. E daí tem os voluntários que fazem o serviço ali de limpar, servir, como se fosse um restaurante. Você dá uma doação, nem precisa dar, mas é uma doação, né? $3 que eu dei, claro, que eu sou visitante, né? E daí hoje tem cinema ali. Então vamos ver que filme tá passando. Se for interessante eu fico ali para assistir, senão vamos embora. Pois devidamente almoçado, conversei bastante com os velhinhos. Tinha um deles uma delas, né? Interessante conhecer a história, né? Cada um conta, um estava na Guerra da Coreia, a outra era diretora de todos os centros de informação para turista aqui de Oregon. Você encontra muita pessoa interessante aqui, muitas histórias, um senhorzinho que já está aqui já desde 1965, então eu estava contando como é que era Seaside na época, e daí o filme, comecei a assistir o filme ali e comecei a dormir. E o filme, olha que filme que os caras escolheram, né? Um filme que era um senhor que estava morrendo e os filhos estavam lidando com a situação. Ou seja, colocar um filme de um velhinho morrendo num centro de idosos, que a maioria aí já está no terceiro tempo da vida, né? Da prorrogação, me coloca um filme desse para os velhinhos assistirem. Não foi boa escolha, acho eu. Pois é, então vamos caminhar um pouco aqui pela cidade para acordar, porque se eu for lá pro trailer eu vou dormir.
Pois aqui estamos no centro da cidade de Astoria, aqui na costa de Oregon. População mais ou menos 7.000. Essa rua aqui é a Broadway, uma rua onde fica super lotada nos fins de semana, e principalmente no tal do Spring Break. Tem vários hotéis aqui, super caros. O pessoal, a garotada, vem aqui, vai até o fim da rua, dá a volta ali na estátua do Lewis and Clark e fica fazendo isso o dia inteiro, se mostrando para as menininhas. E aqui, obviamente, o restaurante mais gostoso que eu conheço para comer clam chowder, que é aquela sopinha de moluscos, que eu sempre vou e compro uma pequenininha para mim, matar à vontade. Eu vou fazer isso antes de ir embora. Dia de semana é interessante vir, porque não tem ninguém. Então dá pra fazer umas caminhadas tranquilas. A maioria das lojas fica aberta, mas muitas fechadas. Aqui, para quem não sabe a história, é o fim da jornada do Lewis and Clark, que são os exploradores que saíram lá da costa leste e chegaram até aqui, beirando o Rio Columbia, beirando outros rios, outras formações geológicas, que eram exploradores, que terminaram essa jornada em 1806. E daí tem essa estátua aqui dedicatória, quando chegaram aqui na costa aqui do Pacífico. Então, um dos atrativos passeios aqui da cidade é esse aquário. Eu vim aqui a última vez, foi em abril, e que bom que eu não paguei. Mas tem, acho que é $7, mas se você for na biblioteca, eles te dão um passe para ir aqui, também um outro passe para ir no Museu Marítimo, que tem lá em Astoria, mas você tem que ser residente aqui da cidade. Mas daí você dá aquela desculpa de brasileiro, né? Não, mas é que eu, né, não pode, não sei o que tem. Dependendo de quem está na biblioteca, eles te dão um passe. A cidade aqui foi incorporada em 1899, ou seja, uma cidade bem antiga. Como é que fala? Um milionário aqui tinha uma casa aqui que chamava Seaside House, e daí por isso que a cidade se chama Seaside. E ele doou todo esse terreno aqui para fazer essa caminhada, para fazer esse trajeto aqui, essa passarela. Então isso já existe há muito tempo. Agora, quem teve sorte, quem gosta de casas em frente à praia, adquiriu sua residência aqui muitos anos atrás, ou se não, vendeu para virar hotel. Só tem hotel. Bacana ler um pouco da história, né? Aqui, durante a Segunda Guerra Mundial, foi logo depois que invadiram Pearl Harbor. Então daí aqui tinha um certo medo, receio que os japoneses iam atacar aqui também, né? Então daí tinha um blimp que ficava fazendo o patrulhamento aqui da região. E daí diz que em 1942, junho de 1942, foi uma noite onde que os japoneses estiveram 14 milhas daqui e atacaram o Fort Stevens, que eu já mostrei para vocês umas vezes aí também. E era andar aqui na Broadway, nessa avenida que eu estava, era um evento social. Legal, né? Saber da história. Não sabia dessa parte da história aqui dessa cidade. Então, o que tem aqui na cidade? É cidade turística, nem é cidade de pescador. Então tem cheio de lojinhas, restaurantes. Um lugar bem popular, esse lugar aqui onde é que tem carrinho bate-bate, tem mini golf. Mas a maioria dos arcades, tá ali um negócio que chama Funland, é um lugar onde é que tem fliperama, máquinas de jogos para criançada, né? Porque aqui é um lugar para vir com família, então tem bastante passeio familiar. E o que é mais popular aqui na praia é essa bala que chama Taffy. Tem de tudo quanto é sabor imaginável. Ela parece tipo assim uma bala de coco, só que é mais pegajosa. Tem chili, meu Deus, deve ser pimentado isso aí. Daí dá para ter uma ideia, né? De quantos sabores temos aqui. Praticamente um passeio de Disneylândia, indo aqui pelos corredores de tudo quanto é tipo de bala Taffy, de tudo quanto é sabor imaginável. É gigantesco. Opção que não acaba mais. E mais as balinhas Jujuba também, né? Também tem de tudo quanto é sabor aqui. $12 a libra. Meu Deus, quanta opção. Mas é doce, né?
perguntei que se tinha aqui chocolate sem açúcar, não tem? Então vou ficar sem um cliente hoje. Olha o que eu achei. Chocolate, já comprei uns 3 só para falar que eu comprei. E daí eles fazem todos esses doces aqui. Olha a variedade de chocolate para quem é amante de chocolate. Tudo quanto é tipo. $22 a libra. Ou seja, não é baratinho. Mas tem muitas e muitas e muitas opções para você experimentar. Pipoca também, tem pipoca regular, pipoca com queijo, pipoca também com queijo cheddar, pipoca caramelizada. E é doce, 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 doce. A garotada deve adorar. E também sorvete estilo italiano aqui também. É bom lembrar, né? Porque eu sempre venho aqui e procuro meu chocolate sem açúcar. E é difícil de achar. E também aquelas balas Taffes que eu estava mostrando no outro lugar, mas com menos opções. E aí, aventureiros, viajantes, beleza? Vou tentar completar nesse vídeo aqui, explicando um pouco aqui do Thousand Trails e mostrar um pouco a casinha, né? A senhora Little Mac já fez uma apresentação dela, mas ela estava ainda meio vazia. Então esse sistema aqui, esse aqui é o GeoPro da Forest River companhia que faz vários modelos. Esse aqui é o modelo, a linha, né, GeoPro. Isso aqui tem uma cama que chama Murphy Bed, então a cama fica pronta ali, na hora de dormir só puxa uma alavanca ali embaixo, baixa ela, abaixa, na verdade estica o sofá para cá, e daí ele fica plano, e daí a cama vai em cima, com colchão e tudo mais, né. Daí tem armazenamentos ali do lado, também para lá do outro lado. O sofá aqui é que tem não é um recliner, né? Mas tem um pé aqui que você estende, daí você fica à vontade. Muito gostoso. Daí que mais? Tem a cozinha, fogão a gás que praticamente nunca uso, porque eu sempre estou num lugar onde que tem energia. Então, mas, né? Poderia usar se precisasse. Tem forno, tem 3 bocas ali, tem um micro-ondas, tem uma geladeira num tamanho bem razoável para o tamanho de trailer que é, né? Um freezer com tamanho bom. Coloco todas as carninhas congeladas. E daqui enche de outras tranqueiras também. O banheiro é o que a gente chama de dry bath. É um banheiro onde que você não molha a privada quando toma banho. Então aqui é um espaço bem grande até. Acho que até exageraram um pouco no espaço aqui, não precisa de tanto. Daí que mais? Daí tem a bancada aqui com a pia. Daí tem o ventilador ali, privadinha. Daí essa parte aqui que é a área de sentar, daí ela baixa essa mesa se precisar, e daí ela transforma numa cama também extra, né? Não seria um tamanho para 2 pessoas, 2 crianças daria, mas para um adulto dá bem. E daí tem várias áreas de armazenamento aqui em cima também, o que faltava sempre no AirPod e no Little Guy, espaço para armazenar coisas, né? Então aqui tem bastante armazenamento, então praticamente a gente fica com tudo guardado, escondido, né? Exceto as coisas que vai usar do dia a dia, cafeteira. E eu já falei para vocês milhões de vezes que não precisa comprar água aqui nos Estados Unidos. Eu vou com isso aqui, não, na verdade eu vou com uma bolsa, encho de água e sempre tá cheio de água. Se precisar mais, vou na biblioteca ou em outros lugares onde que tem. Uma coisa que eu acho legal, que eu nunca vi, acho que 1 ou 2 pessoas só, é ter uma televisão. Se você não tem uma, para mim, principalmente que viaja a maioria das vezes sozinho, é um bom entretenimento, né? Tem televisão que pega a TV digital, né? Normal. Então aqui na cidade tem vários canais que eu posso ficar assistindo. E também serve como espelho para o computador, também serve como espelho para o celular. Então se precisar ver alguma coisa maior na televisão ali que tem 32 polegadas, daí eu faço o espelhamento para televisão. Então é uma boa. Então o comprimento dele é 20.01 pés, ou seja, um tamanho ideal que cabe ali em casa. Ele tem 2 placas solares de 200 watts cada uma, então 400 total. Também tem várias partes para armazenar coisa aqui, ali embaixo, ali. Tem aquecedor a gás, a eletricidade. Tem 2 baterias. Tem 2 tanques de gás. E que mais? E também tem os tanques ali embaixo. Eles têm um aquecedor, então para a época do inverno
Eu posso ligar eles para a água não congelar, então muito legal. Daí eu coloquei esse negócio aqui para bicicleta. Daí aqui tá as conexões que são às vezes diferenciadas do Brasil, né? Todas elas vão ter, né, uma entrada aqui para água normal, mas aqui tem entrada para cabo, TV a cabo, satélite. Daí aqui também tem uma entrada para fazer a lavagem do tanque negro, chama Tank Flush. Você liga aqui, daí o tanque preto, né? Daí limpa tudo lá dentro, joga fora. E aqui tem um para colocar o antifreeze, que é uma coisa que a maioria das pessoas fazem durante o inverno. Eles colocam o antifreeze para o trailer não congelar, a água não congelar. Então eu vou dar uma voltinha aqui no Thousand Trails, 1h40 já da tarde, agora 5 horas já está ficando escuro. Então esse aqui é um parque do Thousand Trails, que eu já falei milhões de vezes para vocês. Eles têm aqui o sistema completo, que a gente chama de Full Hookup, que é água, esgoto e energia. É sempre bom ter esse controlador aqui de pico, porque tem muitos postes em vários outros campings espalhados pelos Estados Unidos aí. Porque se você não testar e tiver um fio invertido, alguma coisa problemática aqui na conexão, pode pifar o teu trailer, né? Então daí é 30 amperes a conexão e tem o de 20 amperes ali, que é uma tomada normal que a gente usa aqui. Daí eu fico com ela ligada também para ligar alguns aparelhos para cozinhar do lado de fora. E a água também é uma coisa importante, controlador de pressão, porque se você não usar esse controlador, tem uns que vêm com esse reloginho e tem outros que vêm sem. Daí você pode colocar muita força na mangueira e entra no sistema e pode estourar, então é perigoso. E daí também tem esse filtro que a gente costuma usar, apesar de sempre falarem que a água é limpa, a maioria das pessoas usa um filtro aqui para dar mais uma filtrada na água. Não ganho dinheiro fazendo propaganda para Thousand Trails, apesar que deveria, porque eu sempre estou fazendo propaganda, porque realmente é o único sistema mais barato de campismo que tem aqui nos Estados Unidos. Você paga uma taxa anual e daí você pode acampar praticamente quantas vezes você quiser. O vizinho deixou cortar a caminha aqui para colocar o lixo. Hoje deve ser um dia feliz para eles. A maioria do pessoal aqui com certeza é trampista. Eu digo isso porque você conhece as pessoas, né? Quem mora em Portland, a cidade de Portland aqui, Eugene e Salem, a maioria não, quase todos são democratas. As pessoas que moram aqui nessa parte costeira, ou mais para o interior de Oregon, eles são republicanos. A senhorinha que trabalha aqui limpando. Então como é que funciona aqui o sistema? Esse aqui é um dos campos do Thousand Trails. Em Oregon eles têm 5 e tem mais 3 adicionais. Isso é muito complicado para explicar tudo o sistema, né? Então você faz sua reserva online, vê os dias que você quer ficar aqui, e daí dependendo da disponibilidade, daí você marca e vem cá. Pode ficar, dependendo do plano que você tem, pode ficar até 14 dias. O Camping Pass, que é o mais simples, e eles estão tendo uma promoção, sempre tem promoção, tá mais ou menos $525 ou 575 para acampar o ano inteiro. Então, nesse Camping Pass, o que você pode fazer é ficar 4 dias, 4, ficar rodando o ano inteiro no sistema deles, e depois você tem que ficar rodando 4 dias. Se você ficar 5 até 14, daí você tem que ficar 7 fora do sistema. É meio-dia pra frente, é o horário que chega aí os aventureiros, fazer um check-in que nem no hotel, né? Então eu só vou explicar sobre esse Camping Pass, que é o mais simples, porque tem mais outros produtos que eles vendem, que é tipo que você compra assim um título de um campo, um título de um clube, por exemplo, e daí com esse sistema tem várias e várias opções. E ficar tipo assim, um mês, é mais complicado de explicar. Se alguém tiver interessado, me comunique aí no privado. Então uma vez que você compra o Camping Pass, que eu já disse que é o mais simples, você compra por regiões.
Então você paga os seus 585 dólares, que com a promoção, né? Porque o preço normal agora está 725. Para ter acesso à região que você comprou, por exemplo, a minha região é Northwest, que é Oregon, Washington, British Columbia, que é no Canadá, e acho que Idaho, mas não tem nada lá, mas é regiões. Se você quiser, por exemplo, acampar na Califórnia, o que vai acontecer agora na época do Natal, Califórnia é outra região. Então tem que comprar outra região, que o preço agora está 110 para essa região extra. E a validade dessas outras regiões depende de quando você primeiro comprou o produto deles. Então se eu comprar em dezembro agora de 2024, a minha região vai valer até dezembro de 2025. Se você quiser comprar a região, ops, eu estou indo lá para a Califórnia, precisa comprar outra região, daqui 2 meses que seja, ainda só vai valer até dezembro de 2025. Porque foi quando você iniciou a sua associação ao clube aqui do Thousand Trails. Pô, com o sol de repente ficou quente, eu estou suando. Então esse parque em particular de Seaside tem 261 baias. Quando você faz sua reserva, você não escolhe a baia, você pega a que tiver vazia. Essa área aqui está toda fechada, que está vendo que está coberto ali o poste com verde, porque ela inunda por causa desse riachinho aqui e também por causa que a chuva acumula ali nas baias. Agora tá baixa a água ali, mas estava quase até na metade do poste a água que estava ali nas outras baias na frente. Tá vendo ali, ó, já tá bem inundado, né? Então o que tem aqui? Eu tô falando de Seaside, aqui em Oregon, porque tem, como disse, clubes espalhados aí pelos Estados Unidos inteiro. Ali tem uma área que é só de barraca, onde é que tá indo aquele senhor de bicicleta ali. E, em média, se você quiser ficar aqui, por exemplo, você tá passando e fala, olha um camping, vou ficar aqui. A média mais ou menos é de uns 60 a 70 dólares por dia. Daí já te dá uma ideia. Se você ficar aqui 10 dias, já são 700 dólares, o que cobre o plano anual deles, né? Então não tem nem o que debater se vale a pena ou não. Daí também aqui tem campo de... não é tênis, né? Isso aqui é... putz, como é que chama? Bom, tá falando que é tênis, mas é outro, que o campo é mais curto. É uma coisa que é bem popular aqui. Eu já tive a oportunidade de ficar em todos os campings dele no estado de Oregon e Washington. Então dá pra mim, né, fazer uma comparação. Esse aqui é um dos melhores em matéria de espaço entre os trailers, e também é porque tem o tal do full hookup, que é energia, água e esgoto. Porque muitos deles, às vezes, que tem, sei lá, 500 baias, umas 30 tem eletricidade, água e energia, e as outras só tem água e energia. Mas todas elas vão ter água e energia. Os Thousand Trails maiores, eles vão ter uma sala onde é que tem o vendedor, e também vai ter o clubhouse. Tem uns clubhouses que são gigantescos. Esse aqui já não é muito grande. E o clubhouse costuma... agora mudou para o horário de inverno, então tá fechando às 6 horas da tarde. Porque antigamente, durante o verão, até outubro, é 9 da noite. Então é legal. E quando a gente vem aqui, costuma ser bem vazio. Mas tem algumas amenidades aí. Tem um cafezinho. Tem um micro-ondas se quiser esquentar comida. Aqui fica quentinho. Aqui tem umas crianças que às vezes ficam fazendo homeschooling. Tem uma área ali para as crianças. Televisão, banheiros. E quando eles têm alguns eventos, eles fazem aqui também nessa área. Por exemplo, quando tem Halloween, quando tem Páscoa, eles fazem competição aí de decoração. Daí eles fazem esses eventos aqui. Tem uma churrasqueira que você pode usar. Tem até o gás ali. Uma área bem aberta aqui para você jogar vôlei. Tem uma área ali que chama o overflow. A maioria deles tem. Se, por exemplo, você chega à noite aqui, ou durante o dia mesmo, tem que ser durante o dia. E daí fala, puxa vida, né? Eu não fiz reserva, mas gostaria de ficar aqui. Daí eles falam, hoje não tem vaga, mas amanhã tem. Então daí eles te colocam nessa área de overflow. E daí você, no dia seguinte, você muda. Ou se você quiser ficar só uma noite, você pode até escolher uma dessa aí, daí vai embora mesmo. Não precisa perder tempo em ficar ligando todas as suas coisas aí na energia, esgoto. Vocês veem os trailers do povo aí.
Um plano que me convenceram. Toda vez que eu venho aqui ou nos outros Thousand Trails, eu vou encher a paciência dos vendedores, falando que a gente precisa de um plano para pessoas como eu, que não faz isso aqui tempo integral. Então, finalmente, ouvir as pessoas como eu e criaram um plano que chama Journey. Esse plano que chama Journey não tem que pagar uma anuidade, como todos os outros planos têm, exceto esse tal do Camping Pass. E daí você pode ficar até 21 dias. Inclui todas as regiões, então não precisa pagar região por região. Inclui o que se chama o Trails Collection, que são mais umas... Putz, esqueci, meu. Mas são mais umas 30 ou 40 resorts que eles têm, que fica espalhado pelos Estados Unidos, principalmente na Flórida, que é o mais interessante, e no Texas, da onde o pessoal vai hibernar. E daí também inclui um clube que chama RPI. Não é deles, mas é tipo como é que fala? Um acordo que fizeram, que eles dão desconto para as pessoas do Thousand Trails. E daí você pode ficar lá até 14 dias, daí paga uma taxa irrisória, tipo $10 por dia, uma coisa assim. E esse aí já aumenta mais uns 120, 130 parques. Eu vou colocar no escrito aqui para confirmar. Nesse plano Journey, fizeram um programa de 4 anos e de 2 anos. Eu peguei o de 2 anos, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente, né? Esse foi... Eu tive uns descontos, então foi $1.600 por ano. E daí o que a vantagem disso, né? Aqui também, em outros Thousand Trails, tem a opção onde você pode comprar uma baia, alugar praticamente, né? E daí você pode ficar aqui até 1 ano. Então você não pode morar no trailer 1 ano, mas você tem essa baia, né, para você usar quando quiser. Você pode ficar no máximo, acho que era 8 meses. Porque se você ficar mais tempo dentro do teu trailer, daí vão achar que você está morando, e isso aqui o condado não deixa, que deve virar um trailer park e não um camping park. Eles também têm essas chalés que você pode alugar particularmente, que está em média aí uns $120 por aí. Ou para quem tem um plano maior, que custa $17 mil, daí você tem direito a usar essas cabines aí, esses chalés, durante uma semana. Esse plano que eu comprei agora vai me dar também uma semana de um chalé desse. Ou seja, eu posso, por exemplo, ir para a Flórida, ir num dos Thousand Trails de lá e ficar num chalé desse por uma semana. Daí você já pensa, $120 vezes 7, dá $840. Daí você começa a fazer as contas, né? Como eles me deixam ficar... Outra coisa também que esse programa novo, que começou agora 1º de novembro, oferece, é que você pode ficar até 21 dias e pular de camping em camping. Então posso ficar aqui 21 dias, depois posso ir para outro na praia, mais para baixo, posso ir lá em Washington. Eu posso ficar rodando os Estados Unidos inteiro sem precisar sair do sistema. E no Camping Pass, como eu expliquei, que é o que custa $550, 575, esse você pode ficar só 4 dias. Se você ficar 5 a 14, você tem que sair do sistema por 7. Então tá aí outra vantagem. Então aqui tem a área A e a área B. Com certeza, quase todas essas que estão aqui são pessoas que moram no sistema tempo integral. Os Thousand Trails tem banheiros, esse aqui foi reformado, todos os banheiros aqui foram reformados. Então lá dentro é muito legal, muito limpinho, bonitinho. Tem chuveiro, então se você não quiser usar o chuveiro do teu trailer porque tem um tanque de aquecedor pequeno, você pode ir lá, tomar banho por horas, usar o banheiro, daí não enche os seus tanques. Mesmo não precisando, né? Porque aqui, como eu disse, você pode usar o dump, que eles têm aqui, o esgoto ligado direto. E aqui outros chalés. Você vê, né? Tá cheio. O lado que eu fico lá não fica muita gente, não sei porquê. Ah, já sei porquê. Porque aqui do lado aqui tá... Ai, não fui lá, tem que voltar. E daí tem esses chalés aqui diferenciados, que pode ficar até mais ou menos 8 pessoas.
Então se quiser passar um fim de semana diferente aqui, o que eu vejo muito acontecer é, vem um familiar com trailer, que tem o Thousand Trails, e daí eles alugam o chalé, né, e fazem a festa deles aqui. Pô, meu, tá cheio, eu não tinha andado por esse lado aqui. Uau! Que interessante, né? Eu vi um rapaz, agora lembrei disso, tem um rapaz ali que tava mochila de escola. Então tem gente que mora nesse sistema, matricula o filho ou a filha na escola local aqui, e daí eles moram aqui, mas como tem que ficar aqui no máximo, não, na verdade, quem mora naquelas baias compradas, né, pode ficar aqui o ano inteiro. Com aquele negócio que tem que sair, né? Mas ninguém fica fiscalizando muito isso. E daí eles acabam entrando no sistema escolar local. Daí tem outro Thousand Trails que fica mais ou menos a uns 40 minutos daqui. Daí eles vão pra lá, depois voltam pra cá, depois vão pra lá e fica nesse ping-pong o ano inteiro. Aproveitando que eles estão na região aqui da praia e tem vários aqui pela região. Meu, tá cheio. Eu tô espantado por causa que nessa época é pra estar mais vazio. Ah, lembrei o nome do jogo ali, é Pickleball, que eles chamam, bem popular aqui. É tipo um tênis, mas com uma bola mais leve. Então a gente estava no Clubhouse e esqueci de mostrar a piscina. Aqui infelizmente também fechou, ou está fechando às 6 horas da tarde, né? Durante o verão fica aberto até às 9. Daí o que temos aqui, essa aqui é coberta. Em outros campings que tem aqui na região também são cobertos. Mas tem a piscina aquecida e também tem um jacuzzi. No momento não tem ninguém. Vamos ver se eu ainda volto aqui qualquer dia até eu ir embora. Então é muito legal, né? Tem várias coisas para fazer. Então voltando à questão do preço, se você pensa nesses 21 dias, é claro que quase ninguém faz isso, né? Mas no 21 dias que você tem que pagar $50 por dia, que é mais ou menos a média de um camping particular, já é $1.100, né? Ou seja, não tem 1.050. Já é 1.050, daí fica mais 21 dias, mais 1.050. Daí já dá além do valor desse passe novo que eles têm do Journey. E não dá para fazer... Ah, e outra coisa que mudou também, o Camping Pass tem reserva de 60 dias de antecedência. E esse Journey que eu peguei agora são 4 meses de antecedência. Ou seja, tenho mais chances de arrumar lugar, vaga, nos lugares mais populares. Então isso vai ajudar bastante. Esse ano ainda, ano que vem, tô querendo ir até Nova York. Então esse passe vai ajudar bastante para poder pegar lugares aqui e na região do Northeast, lá em Nova York, New Hampshire, New Jersey, que tem parques por lá, Pensilvânia. Então pegar bastante parques por lá também. Esse cara ali tá feliz, né? Bandeirinha do Trump, bandeirinha dos Estados Unidos. Tá com um sorriso de um lado ao outro. E daí eu sei que a maioria dos brasileiros que vem para cá, o pessoal que vem Brasil, Alasca, né, Ushuaia até Prudhoe Bay, eles querem economizar ao máximo. Eu até entendo. Mas daí eles passam muito perrengue, eles não descansam. Todo dia procurando em tal de Overlander onde vou dormir à noite, se vai ter lugar, se pode, onde que eu vou descartar, onde que eu vou ligar energia para recarregar as baterias, principalmente nessa época do ano. Daí até cansa, né, ficar ouvindo. Tô dormindo no Walmart, tô dormindo no Walmart. Parece que o Walmart é o único lugar do planeta aqui nos Estados Unidos, ou na região, onde que se pode pernoitar, né? Eu parei, em 5 anos, eu parei no Walmart uma vez. O resto foi tudo uma combinação de parques do Thousand Trails e também um outro programa que eu uso, que chama Harvest Hosts Boondockers Welcome. E esse é só $100 por ano, para ficar na residência de pessoas, que às vezes oferece água e energia, ou ficar tipo em algum campo de golfe ou vinícola, em algum estabelecimento, que é muito bacana também, porque você conhece pessoas. Eu explico esse programa aqui para todos os brasileiros que estão vindo para cá, e até hoje acho que só uns 3 que se associaram e deixaram uma maravilha, principalmente se tem criança. Imagina uma criança enfurnada num parking lot
do Walmart sem ter onde ir, onde tem que correr, não ter onde brincar. Então fica chato, né? E acho que todos esses três realmente tiveram família. Tinham família. E todos eles adoraram. Nossa, a criança fez um monte de amizade, fica correndo para cima e para baixo. E além disso, para os adultos também é uma tranquilidade, né? Dá dó de ver os pequenininhos aí enfornados numa Sprinter, num carro menor, né? Então, às vezes, a gente tem que falar, né? Não pense só no valor. $500 hoje em dia no Brasil é muita grana, né? Mas pensa bem, se você ficar aqui os 6 meses, muita gente fica até mais, porque vai para o Canadá e depois volta para os Estados Unidos, e daí fica mais 6 meses. Realmente é uma coisa que lhe traz tranquilidade, né? Nessa questão de esgoto, energia, onde eu vou ficar, onde eu vou pernoitar. Conhece americanos, conhece o sistema de campismo aqui nos Estados Unidos e leva boas memórias para casa, né? E outra vantagem, tipo assim, eu posso chegar aqui hoje, ou telefonar para o número 800, ou mesmo aqui para Guarita, e perguntar para eles, tem lugar? A maioria das vezes tem. Daí você entra aqui e fica. Ou também, por exemplo, eu marquei para ficar 2 semanas, né? E daí chega uns 3 dias antes de ir embora e fala, né, o tempo não tá legal, vamos embora. Você vai embora. Não precisa pagar nada. Você já pagou o teu passe pro ano inteiro. Então tanto faz se você ficar 2 dias, 3 dias, 4 dias. Você pode ir embora. Sem problema nenhum. Tem lavanderia. E a lavanderia costuma ser mais barata que as lavanderias lá fora. Porque eles querem que as pessoas usem a máquina deles, né? Não quer que as pessoas saiam para fora para gastar dinheiro fora, né? Que gaste aqui dentro. Então é isso aí, povo. Parar o vídeo aqui, já deu bastante material, acho que para um vídeo, né? E daí o próximo, agora eu vou lá para a cidade de Astoria, 2 horas da tarde. Daqui a pouco, 3 horas, 5 horas já baixa o sol. Essa é a parte triste de estar nessa região durante essa época do ano. Mas espero que tenha gostado aí. Qualquer pergunta aí, manda ver.